Você já acampou? Já dormiu sob um céu estrelado, longe de toda a luz da cidade? É lindo, né? É mágico, até que não é mais. Porque de repente, aquela imensidão que te trazia paz começa a te sufocar com a sensação de estar completamente sozinho, mas ao mesmo tempo não. Aquela sombra que se move no canto da visão, o galho que quebra quando não tem vento, o olhar que você sente nas suas costas. A natureza tem um lado que a gente nem imagina, um lado primitivo e aterrorizante. E se você acha que conhece os parques nacionais, prepare-se para descobrir as coisas que a gente prefere não falar sobre as histórias de quem viu e sentiu o lado escuro da floresta. Aperta o play, porque a gente vai trilhar esse caminho juntos. Se você está pronto para mais relatos arrepiantes de lugares onde o mapa não mostra tudo, verifique se você já está inscrito para não perder a próxima história. Eu sei que parece estranho, mas juro por tudo que é mais sagrado que o que eu vi lá em Sentinel Peak foi mais real do que qualquer coisa que eu já tenha vivido. Aconteceu no verão passado, em meados de julho, quando as temperaturas estavam perfeitas para uma boa caminhada. Eu sempre fui um explorador. Cresci em uma cidade grande, mas a minha alma sempre pertenceu às montanhas e às florestas Sentinel. Peak era um dos meus lugares favoritos no coração do Parque Nacional. Não é o pico mais alto, nem o mais famoso, mas tem uma trilha que serpenteia por entre árvores antigas e riachos borbulhantes, e o cume oferece uma vista de tirar o fôlego. Eu estava lá para acampar sozinho por uma semana, uma espécie de retiro pessoal para me reconectar com a natureza e fugir da rotina frenética da cidade no meu terceiro dia. Decidi explorar uma parte menos conhecida da montanha. Havia um mapa antigo que encontrei numa loja de antiguidades que mostrava um pequeno lago isolado, escondido atrás de um conjunto rochoso. Ninguém que eu conhecia, nem mesmo os guardas do parque, mencionou aquele lago. A curiosidade me fisgou, a trilha começou a se estreitar, o chão coberto por uma manta de folhas secas que estalavam sob os meus pés. O ar ficou mais frio e o cheiro de pinho deu lugar a um aroma úmido de terra e musgo. O som dos pássaros foi diminuindo, substituído por um silêncio denso, quase palpável, que me fez sentir como se estivesse andando através de algodão. Era um silêncio diferente. Não era paz, era a ausência de vida. Depois de algumas horas de caminhada, a floresta se abriu para uma pequena clareira. E ali estava ele, o lago. Não era grande, a água era tão escura que parecia espelhar perfeitamente o céu nublado. Árvores retorcidas de galhos secos e esguios cercavam a margem, como dedos ossudos apontando para a água. Imediatamente senti um arrepio na espinha. Algo sobre aquele lugar não estava certo. Me aproximei e o ar ficou ainda mais frio. Pude ver minha respiração condensar. Uma neblina fina começou a rastejar sobre a superfície do lago e a visibilidade diminuiu. Eu estava prestes a pegar minha câmera quando ouvi um sussurro. Não uma palavra clara, mas um som suave e arrastado, como se o vento estivesse contando um segredo para as árvores. Olhei em volta, mas não havia sinal de ninguém. Eu estava sozinho. Ou era o que eu pensava. O sussurro se repetiu, desta vez mais perto, vindo da margem oposta do lago. Soava como um lamento, um choro abafado de tristeza. Meu coração acelerou. Quem estaria ali e por que estaria chorando? Decidi investigar. Comecei a contornar o lago, pisando com cuidado para não fazer barulho. À medida que eu me aproximava, o choro se tornou mais distinto. Era uma voz incontestavelmente humana. Uma voz feminina, cheia de dor. Então, havia no meio da neblina uma figura. Uma mulher, vestida com um longo e esvoaçante vestido branco, estava parada na margem oposta, de costas para mim. Seus cabelos eram longos e escuros, e mesmo de longe, pareciam emaranhados e sem vida. Ela estava imóvel, exceto pelos leves tremores que percorriam seu corpo, como se estivesse com frio ou estivesse sendo consumida por uma tristeza profunda. Olá! Minha voz saiu mais como um sussurro do que eu pretendia. Ela não se moveu. O choro continuou, agora parecendo vir de dentro dela, um som contido que me congelou. A curiosidade, misturada com uma dose de preocupação, me impulsionou a continuar. Eu estava quase na metade do caminho ao redor do lago quando ela começou a se mover. Lentamente, ela virou a cabeça. Não posso descrever o que vi. Não era um rosto. Era a ausência de um rosto. Um borrão cinzento onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca. A pele parecia pálida e translúcida, como se a luz do sol nunca a tivesse tocado. Seus braços, finos e esguios, levantaram-se lentamente. Eu parei ali, paralisado. Meus músculos não respondiam. Meu cérebro gritava para correr, mas meu corpo estava enraizado no chão. Então, aquele som não era apenas o choro agora. Era um eco, como se minha própria voz estivesse sendo replicada por ela, mas distorcida, alongada e cheia daquela mesma angústia. Ela estava imitando meu olá,
mas transformando num som de desespero, seus braços continuaram a levantar e seus dedos, longos e finos, apontaram para mim naquele momento. Percebi que ela não era real. Ou, pelo menos, não era viva. O ar ao meu redor ficou gelado. A neblina do lago parecia se alongar e se esticar em minha direção. Como garras espectrais, o eco do meu próprio grito aterrorizado se misturou ao choro dela enquanto eu finalmente conseguia me mover. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiram, sem olhar para trás. Corri de volta pela trilha estreita, ignorando os galhos que arranhavam meu rosto e a dor em meus pulmões. Não parei, até que cheguei à área de acampamento principal, onde outros campistas haviam montado suas barracas. A luz das fogueiras e o riso distante de crianças eram um bálsamo para minha alma aterrorizada. Eu não disse uma palavra para ninguém sobre o que eu tinha visto. Eu duvidava que alguém realmente acreditasse em mim. Desmontei meu acampamento naquela noite, sob a luz de uma lanterna. Mal dormi. No dia seguinte, dirigi para casa, e as imagens da mulher sem rosto e do lago escuro me assombraram durante toda a viagem. Eu nunca mais voltei a Sentinel Peak. Às vezes, quando estou sozinho em casa, no silêncio da noite, consigo ouvir um eco distante do meu próprio grito, misturado com um lamento de tristeza. É o som do lago, das árvores ossudas e da mulher que não tinha rosto, presa em algum lugar nas profundezas da montanha. E eu sei que, de alguma forma, ela ainda se lembra de mim. E estou aterrorizado em pensar o que aconteceria se eu tivesse me aproximado um pouco mais. A floresta noturna é um organismo vivo. Eu senti isso na minha primeira noite como guarda-parque júnior no Parque Nacional da Serra da Canastra, Minas Gerais. A brisa da noite carregava o cheiro de terra úmida e pinho, e o coro de sapos e grilos era uma sinfonia constante. Eu estava no meu pequeno alojamento, uma cabana rústica de madeira, preparando um chá para o frio que começava a apertar. As estrelas lá fora eram um espetáculo, tão brilhantes que pareciam perfurar o véu escuro do céu. Sem a poluição luminosa da cidade eu tinha chegado naquela tarde, animado e um pouco ingênuo. Sonhava em trabalhar em um parque nacional desde criança. A ideia de passar meus dias em meio à natureza, protegendo-a, era o meu ideal de vida. O chefe dos guarda-parques, um senhor chamado Elias, com um rosto marcado pelo sol e olhos que pareciam ter visto cada árvore daquela floresta, tinha me recebido. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus gestos eram firmes e seu olhar transmitia uma sabedoria ancestral. Enquanto eu fervia a água, um batido suave na porta me sobressaltou. Era o Elias. Ele não costumava visitar os alojamentos à noite. Posso entrar, filho? A voz dele era grave e um pouco rouca. Claro, Elias. Quer um chá? Ofereci. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. A luz fraca da minha lanterna de acampamento projetava sombras dançantes nas paredes de madeira. Não, obrigado. Só queria ter uma palavrinha com você antes de dormir. Ele se sentou numa cadeira de balanço antiga que havia ali, parecendo parte da própria cabana. Seus olhos vasculharam o meu alojamento e, por um momento, senti como se ele estivesse me avaliando, não a arrumação do meu espaço. Você é novo por aqui. Muita gente vem com uma ideia romântica da floresta, mas a floresta, meu caro, ela tem seus segredos, e nem todos são bonitos. Fiz um aceno, sentindo um arrepio na espinha. O tom dele era sério, diferente do habitual. Você vai ouvir muita coisa por aqui, ruídos estranhos, sussurros no vento. A maioria é bicho, mas tem coisa que não é bicho. Coisas que a gente não entende, e é melhor não tentar entender. Ele fez uma pausa, olhando para as minhas mãos que seguravam a caneca de chá quente. Tem uma regra aqui, filho. É a mais importante. Se estiver na trilha e sentir que está sendo observado, não pare, não olhe para trás. Apenas continue andando sem pressa, mas sem parar. E acima de tudo, nunca, jamais, siga um som incomum que pareça te chamar de volta para a mata profunda, especialmente se forem vozes. Eu senti um nó no estômago. Aquilo não era uma anedota de velho, era um aviso real. Vou vozes, Elias? Ele suspirou. Sim, vozes. Às vezes parece criança. Às vezes parece gente que você conhece. É uma isca. A floresta gosta de brincar, mas não é brincadeira de gente. Os olhos dele se fixaram nos meus, penetrantes. Promete que vai seguir essa regra? Prometo, Elias, eu disse, a voz quase um sussurro. Ele se levantou, a sombra dele se alongando na parede. Bom, agora vá descansar. Amanhã o dia começa cedo. Elias saiu, deixando um silêncio pesado para trás. Eu me senti estranhamente exposto, como se as árvores lá fora estivessem ouvindo nossa conversa. Tentei racionalizar.
velho supersticioso, lendas para assustar os novatos. Mas o frio na barriga não passava. Deitei na cama, o cheiro de madeira e terra me envolvendo. A janela do meu quarto dava para a mata. As estrelas cintilavam lá fora, indiferentes. O grilado e o coachar dos sapos eram o fundo sonoro. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi um som, suave a princípio, parecia um riso infantil. Vindo de dentro da floresta, meu coração acelerou. Olhei para a janela, mas só via o breu. O riso veio de novo, mais claro. Parecia tão próximo. Uma criança na floresta a essa hora? Era impossível. Ninguém acampava ali tão perto dos alojamentos sem registro. O riso se transformou em um choro baixo, sôfrego. E então uma voz: mamãe, estou perdida. Era uma voz de criança, doce e triste. Meu corpo gelou. O aviso do Elias. Nunca jamais siga um som incomum que pareça te chamar de volta para a mata profunda, especialmente se forem vozes. Me sentei na cama, tremendo. A voz chamou de novo, parecendo um pouco mais distante, como se a criança estivesse se afastando. Mamãe, me ajuda. Minha primeira instintiva reação foi levantar. Era uma criança em perigo. Eu sou um guarda-parque. Meu trabalho é proteger. Coloquei um pé no chão. Mas então a voz mudou. Não havia mais a inocência lastimosa. Havia um tom sutil, quase inaudível, que soava malevolente. A melodia do choro se tornou dissonante, um arranhar quase inaudível. E a palavra mamãe soou arrastada, distorcida. Foi um lampejo. Elias não estava falando de crianças perdidas. Estava falando de algo mais antigo, algo que imita. O ar na cabana pareceu ficar mais pesado. Eu me encolhi na cama, cobrindo os ouvidos com as mãos. A voz continuou por uns bons 5 minutos, chamando, choramingando, às vezes com aquele tom disfarçado de malícia. Eu não ousei olhar para a janela. Não ousei me mover. Abracei minhas pernas, o coração batendo descompassadamente. Rezei algo que eu não fazia há anos, para que a voz parasse, para que a noite acabasse eventualmente. O som cessou. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pela sinfonia noturna usual da floresta. Mas agora, os grilos e sapos não pareciam tão acolhedores. Eles pareciam estar prestando atenção, cúmplices daquele segredo noturno. Passei o resto da noite em claro, olhando para o teto, cada sussurro do vento me fazendo arrepiar. Ao amanhecer, a luz do sol invadiu a cabana, dissipando as sombras e com elas um pouco do terror. Levantei-me, os músculos doloridos e a mente exausta, quando encontrei o Elias, tomando um café na cozinha da sede. Ele me olhou, seus olhos de velho parecendo mais profundos do que nunca. Noite difícil, filho? Ele perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de articular as palavras. Ele deu um pequeno sorriso triste. Agora você entende, não é? A floresta é linda, mas ela não perdoa a curiosidade. E algumas coisas, é melhor a gente deixar adormecidas. Eu nunca mais ouvi as vozes daquele jeito de novo. Mas a partir daquela noite, o Parque Nacional da Serra da Canastra deixou de ser apenas um lugar bonito para mim. Tornou-se um lugar de profundo respeito e de um medo silencioso e constante do que, talvez, a floresta esconde e que nunca devemos procurar. Você já se sentiu tão completamente isolado e aterrorizado em meio à natureza? Deixe um comentário e me conte sua experiência mais assustadora. Eu sempre adorei a natureza e as trilhas dos parques nacionais são o meu paraíso. Lembro-me claramente, era um fim de semana de outono, com o ar fresco e o cheiro de pinho preenchendo meus pulmões. O Parque Nacional de Sequoia estava no auge de sua beleza. Com as folhas começando a mudar para tons dourados e avermelhados. Eu tinha um mapa oficial, daqueles que você pega no centro de visitantes, e estava seguindo a trilha dos grandes cedros, uma das minhas favoritas. O sol da manhã filtrava pelas copas das árvores, criando um caleidoscópio de luz e sombra no chão da floresta. O único som era o ranger do vento nas árvores e o farfalhar das folhas sob minhas botas. Paz era a palavra que vinha à mente por volta do meio-dia. Eu estava fazendo uma pausa, comendo um sanduíche perto de um riacho murmurante.
A água era cristalina e tão fria que refrescava a alma. Foi então que meus olhos foram atraídos por algo que não estava no meu mapa. Uma pequena fenda na vegetação densa, quase escondida, parecia levar a uma trilha não marcada. Havia uma placa de madeira antiga e desbotada, pendurada tortamente em uma árvore. A tinta estava quase toda descascada, mas eu podia distinguir algumas letras. Trilha para pinheiros sussurrantes. Isso, por si só, não era estranho. Muitos parques têm trilhas menos conhecidas, usadas principalmente por moradores locais ou entusiastas que buscam algo fora do caminho comum. A curiosidade me picou. Eu tinha tempo de sobra e sempre gostei de explorar. Por que não? Pensei a princípio, a trilha era estreita, mas bem definida. O aroma de pinho se intensificou e o ar parecia ainda mais puro. Comecei a notar algo diferente. O silêncio. Não o silêncio natural da floresta, com o canto de pássaros e o zumbido de insetos, mas um silêncio absoluto. Era como se o som fosse absorvido por algo. Eu tentei assobiar, nenhum eco. Bati os pés e o som parecia abafado. Era inquietante e continuei andando. A trilha começou a se tornar mais irregular, com raízes expostas e pedras soltas. A vegetação ficava mais densa e a luz do sol mal conseguia penetrar. As árvores se tornaram incrivelmente altas, com os galhos entrelaçados acima, formando um dossel quase impenetrável. Elas pareciam mais antigas que as outras que eu tinha visto no parque. Seus troncos eram retorcidos e cobertos de musgo em um ponto, tive certeza de que ouvi um sussurro. Um som suave, quase imperceptível, como se o vento estivesse contando um segredo. Parecia vir das árvores, mas não era o vento. Pararam quando eu parei, aquilo me deu um arrepio na espinha. Tentei racionalizar, podia ser a minha imaginação, fatigada, mas então vi as marcas nas árvores. Não eram os cortes normais de um machado, mas sulcos, como se garras enormes tivessem arranhado a casca. Alguns eram frescos, como se tivessem sido feitos recentemente. Meu coração começou a acelerar. Eu estava sozinho e a sensação de estar sendo observado começou a se instalar. O ar ficou pesado, quase denso, e um cheiro rançoso, como de terra úmida e algo em decomposição, começou a pairar no ar. Minha intuição gritava para eu voltar. Mas algo me empurrava para frente, uma necessidade perversa de ver o que havia no final. E então eu vi havia uma clareira à frente. No centro não havia um bosque de pinheiros sussurrantes como eu imaginava, mas um único e colossal pinheiro, mais alto e mais largo que qualquer sequoia que eu já tinha visto. Seus galhos rasgavam o céu e o topo parecia desaparecer nas nuvens. Mas não era a árvore que me arrepiou enquanto eu me aproximava. Percebi que o que eu pensei ser o topo da árvore era, na verdade, um emaranhado de galhos retorcidos formando uma espécie de buraco ou abertura. E de lá, uma figura esguia e disforme estava pendurada, balançando lentamente ao vento. Não era humana. Era longilínea, quase sem forma definida, com membros desproporcionais e uma pele que parecia casca de árvore. Seus olhos, se é que se podia chamar assim, eram cavidades profundas e escuras, mas eu podia sentir que eles estavam focados em mim. O cheiro de podridão ficou insuportável. Os sussurros voltaram, mais altos agora, vindos de toda parte. Não eram palavras, mas uma coletânea de sons guturais, de estalos e farfalhares, como se a própria floresta estivesse falando comigo ou sobre mim. A criatura se moveu. Lentamente, ela começou a descer, seus longos membros se desenrolando como cordas, seu corpo se contorcendo de uma forma que desafiava a física. Ela não parecia andar, mas deslizar, flutuar. Eu não consegui me mover. Meu corpo estava paralisado pelo medo. A cada movimento dela, os sussurros aumentavam e o ar ficava ainda mais frio, como se a vida estivesse sendo sugada de mim. A criatura estava a poucos metros de mim agora, e eu podia ver detalhes que me reviravam o estômago. A pele era coberta por fungos e musgo, e de algumas partes pendiam fibras escuras, como raízes. Sua face era apenas uma junção de protuberâncias e depressões, sem características claras, mas exalando uma fome palpável. Foi quando um galho seco caiu ruidosamente não muito longe, quebrando o feitiço. O som me chocou de volta à realidade, o pavor me impulsionou, eu me virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, sem olhar para trás. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu as forçava a ir mais rápido. Os sussurros me seguiam, parecendo cada vez mais próximos, e eu podia sentir o cheiro rançoso em meus calcanhares. Ignorei as raízes, as pedras, tudo. A única coisa que importava era sair daquela trilha. Eu podia ver a luz do sol mais brilhante à frente, a promessa da trilha principal. Eu me joguei através da última barreira de arbustos e caí, ofegante, na grama da trilha dos grandes cedros. Olhei para trás, para a fenda na vegetação. A placa de madeira não estava mais lá. A abertura parecia ter desaparecido, como se nunca tivesse existido.
Apenas a densa parede de árvores, emudecida e imponente. Voltei para o centro de visitantes, meu corpo tremendo e minha mente em choque. Perguntei sobre a trilha Pinheiros Sussurrantes. A recepcionista franziu a testa e disse que nunca tinha ouvido falar nela. Olhei o mapa de novo. Sem Pinheiros Sussurrantes desde aquele dia, nunca mais pisei em uma trilha não marcada. Ainda adoro a natureza, mas agora há sempre uma pontada de ansiedade quando o vento sussurra entre as árvores. Eu sei o que pode estar esperando em caminhos não listados e o que espreita nas profundezas do silêncio de uma floresta que não quer ser encontrada. E os sussurros. Às vezes, à noite, quando o vento bate na janela, eu ainda os ouço. É uma história que ainda me perturba, e se ela te fisgou também, um curtir ajuda a mostrar que essas ocorrências nos parques importam. Era o verão de 2017, e minha família, minha esposa, nossos 2 filhos pequenos, e eu decidimos que era a hora perfeita para a nossa primeira grande aventura de acampamento. Escolhemos o Parque Nacional da Serra da Canastra, um lugar conhecido por suas paisagens deslumbrantes e ar puro. Reservamos um trecho chamado Acampamento 13, um local um pouco mais isolado, prometendo a paz e a tranquilidade que procurávamos. Chegamos no meio da tarde. O sol brilhava intensamente, dourando as árvores e o capim alto. A vista era espetacular, com montanhas se estendendo até onde a vista alcançava. Montamos nossa barraca principal, uma que cabia confortavelmente nós 4, e ao lado uma tenda menor para guardar nossos equipamentos. O ar era fresco, misturado com o cheiro de terra molhada e pinho. As crianças, cheias de energia, corriam pelo gramado, rindo e explorando cada canto. Aquele momento parecia perfeito, a imagem de um cartão postal enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O silêncio do parque começou a se aprofundar. Os sons da natureza, antes abafados pela nossa chegada e o burburinho das crianças, agora se tornaram mais nítidos. O canto das cigarras ao longe, o suave farfalhar das folhas nas árvores. Acendemos nossa fogueira, e o cracle da madeira queimando adicionou uma trilha sonora acolhedora. Jantamos cachorros quentes e marshmallows, contando histórias de fantasmas bobas que faziam as crianças rirem e se agarrarem umas às outras. A noite estava fria, e o céu, completamente limpo, revelava um tapete de estrelas que eu nunca tinha visto igual. Foi quando os primeiros sons estranhos começaram. No início, eu ignorei. Pequenos estalos e farfalhares vindos da floresta escura ao redor do nosso acampamento. Pensei que fosse um animal, talvez um veado ou alguma ave noturna. Mas então ouvi o que parecia ser galhos se quebrando. Não eram galhos fininhos caindo, eram galhos que soavam como se algo se movesse entre eles. Um movimento deliberado. Olhei para a escuridão, mas não vi nada além das sombras dançantes projetadas pela fogueira. Minha esposa percebeu meu desconforto. Está tudo bem? Ela sussurrou, seguindo meu olhar. Sim, deve ser só algum bicho, eu respondi tentando soar casual, mas um arrepio subiu pela minha espinha. Aquele som estava muito perto. À medida que a noite avançava, os sons se tornaram mais definidos. Não eram mais apenas estalos, pareciam se aproximar e se afastar, como se algo estivesse circulando nosso acampamento. O mais perturbador era o ritmo, parecia irregular, hesitante, quase como passos. Mas não eram passos de animal, eram pesados. Como algo caminhando sobre 2 pernas. As crianças adormeceram exaustas perto da meia-noite. Eu e minha esposa ficamos acordados, absortos no silêncio que agora parecia carregado de expectativa. Então, o som mudou. Um arranhão suave vindo da lateral da nossa barraca, onde ficava a pequena tenda de equipamento. Parecia algo raspando o tecido. Minha respiração engasgou. Você ouviu isso? Minha esposa sussurrou, os olhos arregalados de medo. Eu assenti, meu coração batendo forte no peito. O som parou, ficamos em um silêncio tenso, escutando. Minutos pareceram horas. De repente, um baque surdo veio de dentro da tenda de equipamento. Um som de algo caindo. Meu estômago se revirou. Eu me levantei devagar, peguei minha lanterna e um canivete que tinha no bolso. Vou dar uma olhada, eu murmurei, tentando manter a voz firme, mas ela tremeu um pouco. Não. Fique aqui, minha esposa implorou, me segurando pelo braço. Preciso ver o que é. Se algo entrou, não é seguro.
Com cautela, me desvencilhei e me aproximei da tenda de equipamento. A fogueira estava baixa agora, lançando sombras longas e fantasmagóricas. A escuridão fora do nosso pequeno círculo de luz parecia engolir tudo. Respirei fundo e puxei o zíper da tenda. A luz da lanterna varreu o interior. Nossas mochilas, caixas de comida, tudo estava como havíamos deixado, exceto por uma coisa. Uma pequena mochila que estava pendurada em um dos postes laterais da barraca, agora estava no chão. E não apenas caída, parecia ter sido puxada para baixo com força. O zíper do seu compartimento principal, que estava fechado, agora estava entreaberto enquanto eu abaixava a lanterna. Meu olhar parou em algo que me fez congelar. Na parte interna da lona da tenda, bem na altura da minha cabeça, havia uma mão. Não uma mão completa, mas uma marca de impressão. Claramente, 5 dedos longos e finos, com as pontas sujas de terra. Parecia ter sido pressionada contra o tecido. Era muito grande para ser a mão de uma pessoa, e os dedos eram desproporcionalmente longos. Meu sangue gelou. Não era um animal, não era um humano. Era algo diferente. Pensei naquelas histórias assustadoras que eu havia contado minutos antes, e um nó se formou na minha garganta. Fechei a tenda rapidamente, as mãos tremendo, e voltei para a barraca principal. Minha esposa viu o terror em meus olhos. Que foi? Ela perguntou, a voz em um sussurro aterrorizado. Dot, eu mal conseguia falar. Tem uma marca, uma mão, grande. Lá dentro, passamos o resto da noite abraçados, espiando pelas aberturas da barraca a cada barulho, a cada sombra que se movia. Eu não dormi um segundo. Ou eu não conseguia, por causa dos sons que continuaram a nos assombrar. Não mais perto, mas um ranger suave, como o som de algo enorme se movendo lentamente ao longe, mais dentro da floresta. Era um som que parecia se misturar com o vento, quase indiscernível, e isso o tornava ainda mais arrepiante. Não havia nenhum animal que eu soubesse que fizesse aquele tipo de som. Nada que eu conhecesse. Ao primeiro raio de sol, desmontamos o acampamento de forma frenética. As crianças, confusas com a pressa, foram rapidamente colocadas no carro. Não dissemos uma palavra sobre o que havia acontecido. Em questão de minutos, estávamos na estrada, olhando para trás no espelho retrovisor para o acampamento 13, que parecia perfeitamente normal à luz do dia. Mas eu sabia o que tínhamos sentido. Nunca mais acampamos lá. E até hoje, quando penso no Parque Nacional da Serra da Canastra, não lembro apenas das belezas naturais, mas também daquela mão na lona, daquele som de arranhão e dos passos pesados que nos cercaram. Nós fomos lá para encontrar paz e tranquilidade, mas encontramos algo a mais, e eu sei com uma certeza arrepiante que não estávamos sozinhos, e talvez nunca estivemos. Eu nunca gostei de alturas. As montanhas sempre me pareceram imponentes demais, indiferentes demais para serem lugares de paz. Mas por alguma razão, quando meus amigos sugeriram uma viagem para as montanhas rochosas no Colorado, especificamente para a trilha Black Lake em Bear Gulch, eu concordei. Talvez fosse a necessidade de escapar da rotina, a promessa de ar puro, ou a chance de provar a mim mesmo que não era tão avesso a aventuras quanto pensava. Chegamos ao Parque Nacional das Montanhas Rochosas no final de setembro, bem a tempo para o pico das cores do outono. Os álamos estavam em um dourado vibrante que parecia quase sobrenatural contra o azul profundo do céu. O ar era fresco e nítido, com o cheiro de pinho e terra úmida. Parecia um cartão postal, e eu, surpreendentemente, estava adorando. O primeiro dia foi tranquilo. Fizemos uma caminhada mais curta para a aclimatação, tiramos fotos, rimos. A paz do parque era palpável. Eu podia sentir o estresse da cidade escoando de mim a cada respiração profunda. Naquela noite, na nossa cabana alugada em Estes Park, eu dormi melhor do que em meses. Foi no segundo dia que a estranheza começou. Planejamos a trilha para Black Lake, que é uma caminhada mais longa e íngreme. Começamos cedo, antes que muitos outros caminhantes chegassem. O sol da manhã filtrava pelas copas das árvores, criando um caleidoscópio de luz e sombra. O riacho rochoso que corria ao lado da trilha murmurava, e o canto dos pássaros preenchia o ar. Era idílico. À medida que subíamos, a trilha se tornava mais desafiadora. A respiração ficava pesada no ar rarefeito e minhas pernas começaram a queimar. Meus amigos, mais experientes em caminhadas, estavam um pouco à frente.
Eu estava contente em ficar um pouco para trás, desfrutando da solidão e do silêncio, quebrado apenas pelo meu próprio fôlego e pelo som dos meus pés na terra e nas pedras soltas. Foi então que ouvi um som que não se encaixava. Não era um pássaro, não era o vento, não era o riacho. Era um arrastar lento e pesado, como se algo estivesse sendo puxado pela folhagem. Parecia vir da floresta densa à minha esquerda, um pouco acima da trilha Dot. Eu parei e olhei. As árvores eram tão densas que mal se podia ver a 10 metros para dentro. O som parou. Eu prendi a respiração, esperando. Nada. Por um momento pensei que minha mente estava me pregando peças, talvez por causa da altitude. Continuei andando. O som veio novamente, desta vez mais perto, e pude distinguir um segundo som, um baque suave, quase um thump, como se algo pousasse no chão. Meu coração acelerou, olhei para frente. Meus amigos estavam muito à frente agora, quase fora da vista. Olá, chamei, minha voz um pouco trêmula. Silêncio. Eu hesitei, querendo correr para alcançá-los, mas o medo me paralisou. Eu estava sozinho no meio daquele bosque, o silêncio da montanha se tornando opressivo. Decidi que era a fadiga. Eu estava exausto. Aquele seria o motivo. Segui em frente, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado. Chegamos a Black Lake. Era majestoso, rodeado pelas montanhas imponentes e um silêncio reverente. Tiramos algumas fotos, comemos nossos lanches. Meus amigos estavam no paraíso. Eu, no entanto, não conseguia afastar a sensação de desconforto. Olhava para o lago, para as florestas, sentindo olhos sobre mim. A descida foi pior. A cada passo, o arrastar e o baque pareciam seguir. Não vinham exatamente da floresta, mas pareciam reverberar através do chão, como se algo estivesse se movendo sob a terra ou talvez logo atrás das árvores, sempre no meu campo de visão periférico. Eu me virava rapidamente e nunca havia nada. Apenas a folhagem balançando suavemente ao vento. Comecei a sentir um frio na nuca, mesmo com o sol batendo. Sentia calafrios escorrendo pela minha espinha. A cada vez que tropeçava ou meus passos faziam barulho demais, o arrastar parava, voltando apenas quando eu me movia novamente. Era como se estivesse me caçando, aprendendo meu ritmo, adaptando-se. Meus amigos notaram minha apreensão. Você está bem, cara? Você está pálido, disse um deles. Só cansado, eu menti, não querendo soar louco. Como eu explicaria que sentia que algo invisível estava me seguindo montanha abaixo? Descemos até a base de Bear Gulch. A trilha era uma descida suave agora e a quantidade de pessoas aumentou. O ruído humano deveria ter me tranquilizado, mas não o fez. Eu continuava sentindo. O arrastar e o baque se tornaram quase imperceptíveis em meio ao burburinho, mas eu sabia que estavam lá. Uma sensação de peso, de um olhar incessante. Chegamos ao estacionamento e eu soltei um suspiro de alívio que nem sabia que estava prendendo. Entramos no carro e começamos a descida de volta para Estes Park. Eu olhei pela janela, observando as árvores. Nada, nenhuma sombra estranha, nenhum movimento. Eu estava seguro, eu pensei que estava naquela noite, de volta à cabana. Tentei relaxar. Tomei um banho quente e jantei, mas a sensação de estar sendo seguido não me abandonava. Era como um peso invisível atrás de mim, uma presença fria que me fazia arrepiar. Fui para a cama e tentei dormir. Mas a cada vez que fechava os olhos, eu via as árvores densas da montanha e sentia aquele tump suave e arrastar na minha mente. Era como se tivessem se impregnado em mim. No dia seguinte, dirigimos de volta para casa. Eu não conseguia parar de olhar pelo espelho retrovisor. Nos dias que se seguiram, a sensação continuou. Não era apenas uma memória. Era uma presença doce. Eu estava em casa, na minha pequena casa, a milhares de quilômetros de Bear Gulch. Mas eu podia sentir aquilo. Sentia quando estava no trabalho, quando estava na mercearia, quando estava sozinho no meu apartamento, às vezes à noite, quando o apartamento fica em completo silêncio. Eu juro que ouço um arrastar suave, quase imperceptível, vindo do corredor, e então um baque, uma vez, duas vezes, tão baixo que eu me pergunto se não estou imaginando, mas eu sei que não estou. Eu sei o que ouvi. Aquela coisa, aquilo que me seguiu montanha abaixo em Bear Gulch, não ficou na montanha, ele veio comigo, e agora parece estar sempre por perto, sempre me seguindo. Sempre esperando. Eu não sei o que é, não sei o que quer, mas sei que está aqui, e o pior é que eu não sei como ou se algum dia me livrarei dele. A tranquilidade da natureza em Bear Gulch me deu algo que eu nunca pedi. Algo que me persegue, me assombra, montanha abaixo, e até mesmo em minha própria casa. E eu me pergunto, às vezes, o que aconteceria se ele realmente batesse na minha porta.
Foi no verão passado, eu estava numas férias solo, explorando o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Sempre fui uma pessoa que adora a natureza, mas as montanhas sempre tiveram um lugar especial no meu coração. Há algo na vastidão e na quietude delas que me acalma. Eu tinha planejado uma trilha de um dia inteiro até o Morro do Açu. Era uma das rotas mais populares, então eu esperava ver outras pessoas, mas para minha surpresa, a trilha estava quase deserta. O sol estava alto, filtrando-se pelas folhas das árvores, enquanto o canto dos pássaros preenchia o ar. Era a quietude perfeita e eu me sentia revigorado. Por volta do meio-dia, decidi fazer uma pequena pausa para lanchar. Saí da trilha principal, seguindo um pequeno córrego que murmurava suavemente, procurando um lugar sombreado para sentar. Quanto mais eu andava, mais a vegetação ficava densa. As árvores se fechavam acima de mim, transformando a luz do sol em feixes tênues. O ar começou a esfriar, e o som do córrego se tornou o único barulho, abafado pela densidade da floresta. De repente, o córrego se abriu num pequeno clareira. No centro havia uma estrutura. Não era uma cabana nem um abrigo de trilha, era o que parecia ser uma capela, pequena de pedra bruta, com um telhado de ardósia coberto de limo. A porta de madeira estava entreaberta, e uma névoa fria parecia emanar do seu interior. O mapa do parque que eu tinha comigo era detalhado, mostrando cada trilha, cada ponto de interesse. Mas não havia nenhuma menção a isso. Nada. Uma capela antiga no meio do nada, completamente fora de qualquer rota mapeada. Uma pontada de curiosidade, misturada com uma leve apreensão, me puxou para mais perto. A madeira da porta gemeu fracamente quando eu a empurrei. O interior era ainda mais frio do que o esperado, um contraste gritante com o calor lá fora. Não havia janelas, apenas pequenas frestas estreitas perto do telhado, por onde pouca luz entrava. O ar pesado e úmido cheirava a terra molhada e a algo mais, um cheiro ferroso, quase metálico. No centro da pequena nave havia um altar simples de pedra. Mas não havia crucifixo, nem imagens de santos. Em vez disso, havia uma pilha de pequenas esculturas de madeira. Eram figuras pequenas, grotescas, retorcidas, que se assemelhavam a formas humanas, mas distorcidas de uma maneira perturbadora. Olhos arregalados, bocas abertas num grito silencioso. Elas pareciam recém-esculpidas, e a madeira ainda liberava um cheiro de resina fresca. Eu senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura do lugar. Uma sensação de que eu estava invadindo algo profundamente pessoal e errado. Enquanto meus olhos se ajustavam à pouca luz, percebi que a superfície do altar não era lisa. Havia arranhões profundos nela, como se garras tivessem sido arrastadas repetidamente, e umas manchas escuras secas. O cheiro ferroso ficou mais forte. Eu queria sair dali. Meu instinto gritava para correr, mas meus pés estavam enraizados no chão gelado. Meus olhos foram atraídos para a parede oposta ao altar. No que parecia ser uma reentrância na pedra, havia uma única figura, maior que as outras. Esta não era feita de madeira. Parecia ser esculpida da própria rocha. Era uma figura magra, esguia, com braços finos e longos e uma cabeça grande e disforme, com orifícios para os olhos. Não havia detalhes faciais, mas a sensação que ela transmitia era de algo que estava observando. E era antiga. Muito antiga. Quanto mais eu olhava para ela, mais a forma parecia se mover. A luz fraca brincava com as sombras, ou será que não? A impressão era que os orifícios dos olhos estavam me seguindo. Um sussurro, quase inaudível, parecia vir dos cantos mais escuros do lugar. Não eram palavras, mas uma vibração, um som que parecia se aninhar diretamente na minha mente. Um arrepio que percorreu meu corpo. Eu fechei os olhos com força, tentando dissipar a imagem horrível, a sensação de estar sendo observado. Quando reabri, a figura na parede parecia ainda mais vívida, quase tridimensional. E as esculturas de madeira no altar. Por um instante, jurei que elas tinham sido rearranjadas, umas ligeiramente viradas. Para mim foi o suficiente. Virei-me bruscamente e saí da capela, a porta rangendo e batendo atrás de mim. O ar fresco lá fora, antes tão bem-vindo, agora parecia rarefeito. Eu comecei a correr sem sequer olhar para trás. Corri em pânico, sem me importar com onde pisava, apenas para longe daquele lugar. Não olhei para o mapa de novo. Só queria voltar para a trilha principal. Eu tropecei, caí, me levantei e continuei correndo até que minhas pernas gritavam. Quando finalmente me deparei com a trilha conhecida, eu estava ofegante, com o coração pulsando nas têmporas e os músculos das pernas queimando. O resto da caminhada até o Morro do Açu foi um borrão. Cheguei ao topo, tirei algumas fotos, mas a beleza do lugar estava ofuscada pela imagem da capela. Eu não conseguia parar de pensar nas figuras de madeira, na figura de pedra, no cheiro peculiar. De volta ao hotel, tentei pesquisar sobre a capela. Nada, nenhum registro, nenhuma lenda local, nada nos arquivos do parque.
Era como se aquele lugar não existisse, exceto na minha memória doce eu sei que pode ter sido a exaustão da trilha, a luz do sol brincando, a minha imaginação. Mas a sensação de pânico, o cheiro, as esculturas, elas pareciam reais demais. Eu nunca mais voltei àquele parque. As montanhas, antes um refúgio, agora me dão uma sensação de pavor. Eu olho para o meu mapa e a ausência daquela capela nele me assombra, como se o parque estivesse escondendo algo, como se existissem lugares que simplesmente não deveriam ser encontrados. E eu, por puro azar, tropecei em um deles. E sinto que de alguma forma algo daquele lugar me seguiu, uma sombra na minha visão periférica, um arrepio súbito quando a temperatura cai. A sensação de que eu não estava sozinho naquela capela quando a encontrei, e talvez não esteja sozinho agora. As florestas guardam mais segredos do que imaginamos. Se você ousou chegar até aqui e quer desvendar mais mistérios que o mapa não mostra, inscreva-se no canal para não perder as próximas narrativas aterrorizantes.